Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E já vamos abrir hoje falando do setor de serviços, que cresce 2,4% em novembro, após duas quedas consecutivas. Com o resultado, o setor elimina as perdas de setembro e outubro, e agora se encontra 4,5% acima do patamar pré-pandemia. A recuperação, porém, é desigual. 3 das 5 grandes atividades ainda não recuperaram o nível de fevereiro de 2020. O resultado ficou bem acima da expectativa vista em uma pesquisa da Reuters, que era de uma alta de 0,2% em relação a outubro e de 6,5% na comparação com outubro de 2020. No acumulado de 2021 até novembro, o volume de serviços avançou 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A alta dos últimos 12 meses registrada foi de 9,5%. Em outubro, ela havia sido de 8,2%. Assim, alcançamos a maior taxa da série histórica, iniciada em dezembro de 2012. O salto é explicado parcialmente pelo tombo do setor em 2020. Aqui a gente vê a variação do volume de serviços acumulado nos últimos 12 meses. Obviamente, em novembro a gente teve um grande decrescimento. Aqui, a partir de fevereiro de 2021, começamos a ensaiar uma recuperação e agora estamos em 9,5% de crescimento do volume. Mas é claro, boa parte disso é por causa da base de comparação, onde em novembro de 2020 a gente tinha perdido 7,4% desse volume. Olhando para as grandes atividades em relação aos patamares pré-pandemia, serviços de informação e comunicação, 13,7% acima. Transporte, serviços auxiliares aos transportes e correio, 7% acima. Outros serviços, 2,5% abaixo. Serviços profissionais, administrativos e complementares, 4,2% abaixo. E serviços prestados à família, 11,8% abaixo. Um outro dado importante divulgado pelo Banco Central é o fluxo cambial entre os dias 3 de janeiro e 7 de janeiro desse ano, que foi negativo em 1,13 bilhões de dólares. Isso reúne os investimentos estrangeiros direto e em carteira, além de remessas de lucros e pagamentos de juros. O canal financeiro apresentou uma saída líquida de 987 milhões de dólares no período, isso sendo um resultado de aportes de 9,14 bilhões de dólares e de retiradas no total de 10,12 bilhões de dólares. Olhando para o comércio exterior, o saldo da semana foi negativo em 144 milhões de dólares, com importações de 3,4 bilhões e exportações de 3,3 bilhões. E agora vamos falar de Estados Unidos, onde a gente vê os preços ao produtor ter uma alta moderada em dezembro. Ontem a gente viu o índice de preços ao consumidor, que acumulou uma alta de 7% nos últimos 12 meses lá nos Estados Unidos. Hoje a gente está vendo o índice de preços ao produtor, e a variação de dezembro foi de 0,2%, após um salto de 1% em novembro. Então, uma clara desaceleração. O preço dos serviços no atacado tiveram uma alta de 0,5%, puxando o acréscimo do índice cheio após um avanço de 0,9% em novembro. O preço de bens caíram 0,4% depois de elevação de 1,1% no mês anterior. Esses foram pressionados por alimentos no atacado e energia. Nos 12 meses até dezembro, o índice de preços ao produtor acumulou uma alta de 9,7%. Em novembro, havia sido de 9,8%, mostrando mais uma vez que há uma desaceleração. E vamos lembrar que o índice de preços ao produtor, ele costuma se mover um pouco antes do índice de preços ao consumidor. Por quê? Porque no curto prazo as empresas podem alterar as suas margens para não passar esse aumento de preços ao consumidor, mas eventualmente elas têm que passar para se manterem rentáveis. Então, se a gente continuar vendo uma desaceleração na inflação ao produtor, pode ser que daqui a alguns meses a gente comece a ver isso também no índice de preços ao consumidor. Seguindo no tema dos Estados Unidos, vamos falar dos pedidos de auxílio-desemprego, que tem uma alta inesperada com o aumento de casos de Covid-19. Pedidos iniciais do benefício subiram em 23 mil, alcançando 230 mil pedidos. Economistas consultados pela Reuters previam 200 mil pedidos para essa última semana. A gente teve um claro decrescimento até a semana terminada em 9 de dezembro, e desde então a gente veio meio que oscilando, e agora tivemos uma grande alta. E isso vai ser um problema para o Federal Reserve, que pode vir a ver mais pessoas desempregadas, porém já está vendo a inflação altíssima, colocando numa situação difícil de decidir como caminhar para o aumento de juros que nós já sabemos que deve acontecer esse ano. Se você não entende direito como a taxa de juros afeta o nível de emprego de uma economia, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo que eu fiz sobre bancos centrais. Ainda no cenário dos Estados Unidos, os supermercados enfrentam um desabastecimento
abastecimento devido à crise climática e à nova cepa Omicron. Problemas em transporte doméstico e mudança de hábitos alimentares também justificam prateleiras vazias em grandes cadeias. As lojas lutam para reabastecer rapidamente os produtos de necessidade diária, como leite, pão, carne, sopas enlatadas e produtos de limpeza. A escassez contínua de caminhoneiros continua a desacelerar a cadeia de suprimentos e a capacidade dos supermercados de reabastecer suas prateleiras rapidamente. A indústria de caminhões tem uma mão de obra envelhecida, além de escassa, realmente um problema nos últimos anos. Além disso, o nível recorde de congestionamento nos portos do país também atravanca a distribuição. Ambos os desafios estão trabalhando em conjunto para criar essa escassei. Trouxe essa notícia só para a gente ter uma noção que a crise nas redes de abastecimento continuam, apesar de não estarem mais tanto nas notícias, continuam sendo um problema por aí. Agora vamos para o cenário corporativo brasileiro. Itaú compra a corretora digital Ideal. O banco pagará cerca de 650 milhões de reais por uma participação de 50,1% e terá o direito de adquirir os outros 49,9% restantes após 5 anos. Segundo o Itaú, a aquisição permitirá, entre outros fatores, a oferta de produtos e serviços financeiros no modelo Business to Customer, a aceleração da entrada no mercado de agentes autônomos de investimentos e o aperfeiçoamento na distribuição de produtos de investimento para clientes pessoas físicas. E vamos falar da Dexco, a antiga Duratex, que aprova a recompra de até 20 milhões de ações. A fabricante de painéis de madeira, revestimentos e louças sanitárias disse que seu conselho de administração aprovou a recompra de até 20 milhões de ações ordinárias da companhia em até 18 meses. O montante representa cerca de 6,76% do total de ações em circulação da companhia. A Dexco diz que o objetivo do programa de recompra é maximizar a geração de valor para o acionista por meio da administração da estrutura de capital com a aquisição das ações ordinárias de sua própria emissão. Então é isso, mais uma recompra sendo anunciada e geralmente para quem é acionista dessas empresas, o cenário ideal é se as ações ficarem em tesouraria por um tempo e eventualmente forem canceladas, assim diminuindo a quantidade de ações da companhia e por consequência aumentando a sua participação nela, né? Agora vamos falar do Banco Pan, que conclui a aquisição de 80% das cotas da Mobiauto. O anúncio veio nessa quarta-feira, dia 12, que o Banco Pan havia concluído a compra de 80% da Mobiauto, plataforma digital independente para comercialização de veículos. De acordo com o Banco Pan, a operação fortalece a estratégia digital e a presença da empresa no mercado automotivo, gerando engajamento dos clientes desde o início da jornada de aquisição de veículos, além de promover mais possibilidades de cross-sell, venda cruzada e fidelização dos lojistas parceiros. O valor da transação não foi divulgado pelo Banco Pan. Ainda no tema do Banco Pan, o CAD aprova a incorporação da Mosaico pelo Pan. Sendo mais específico, ela foi aprovada sem restrições pela superintendência do CAD. Com o negócio, as duas empresas pretendem complementar a oferta de serviços aos 12,4 milhões de clientes do Pan e aos 22 milhões de usuários mensais das plataformas Mosaico. Agora vamos falar de BRF, que faz acordo para criar a empresa de frango na Arábia Saudita, com aporte de 350 milhões de dólares. Ela assinou um memorando de entendimentos com o Fundo de Investimento Soberano da Arábia Saudita para criar uma joint venture que atuará na cadeia completa de produção de frangos no país do Oriente Médio. O acordo contempla investimentos de cerca de 350 milhões de dólares. Segundo a BRF, a nova empresa, na qual a brasileira terá 70% de participação, promoverá a venda de produtos frescos, congelados e processados na Arábia Saudita. O movimento reforça o compromisso da companhia com seu plano estratégico e com a visão 2030 da Arábia Saudita, em particular com a segurança alimentar na região do Golfo, disse a BRF. E para finalizar as notícias, trago aqui que a Boa Safra compra um terreno no Mato Grosso para construir o seu centro de distribuição. A Boa Safra Sementes, Soja 3, anunciou nesta quinta-feira, dia 13, que adquiriu um terreno de 90 mil metros quadrados na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. O plano da companhia é iniciar as obras em Sorriso nos próximos dias e entrar em operação ainda esse ano. A iniciativa é parte do plano de expansão que a sementeira anunciou durante seu processo de IPO em abril de 2021. Com a nova estrutura, a companhia espera melhorar a jornada de seus clientes, assegurando qualidade, pontualidade e segurança nas entregas. No novo centro de distribuição, poderão ser estocadas até 40 mil Big Bags em posições refrigeradas. Cada Big Bag tem cerca de 1.000 quilos. Centros de distribuição como esse vão garantir que as sementes beneficiadas e tratadas sejam armazenadas por mais tempo em condições de temperatura e umidade ideais, mantendo assim a sua capacidade germinativa. E vamos aos destaques do Ibovespa. Entre as altas, em primeiro lugar, a gente tem a Marfrig subindo 5,18%, seguida da Prio, PetroRio subindo 3,09%, Minerva sobe 3,06%, Banco Santander 2,94%, Itaúsa 2,8% e Petrobras 2,42%. Dentre as quedas, o primeiro lugar fica mais uma vez com o Banco Inter, caindo 9,87%, Localweb também muito frequente aqui nas perdas, caindo 8,38%, Natura caindo 5,09%, Raia Drogasil caindo 4,98%, Melius, que também está frequente aqui nas baixas, caindo 4,83% e a Embraer caindo 4,2%.
1%. Olhando para o mapa da S&P 500, fica claro que as empresas de tecnologia apanharam muito hoje. Se a gente olhar para a Nvidia caindo 5,09%, Microsoft 4,23%, Google 2,01%. Porém, alguns setores mais conhecidos como ações de valor, né? Ações mais defensivas, bebidas, lojas de desconto, indústria, essas estão indo um pouco melhor, mas majoritariamente um dia bem vermelho para o S&P 500. Olhando para o Ibovespa, até que não ficou tão ruim não, a gente caiu 0,15%, a gente tentou subir, tentou cair, terminamos quase que no 0 a 0, mas ainda acima das médias móveis de 50 e 20 dias, então não diria que foi um dia tão ruim para o Ibovespa não. Os fundos imobiliários também praticamente não se moveram, fechamos com uma subida de 0,01%, mas nos mantendo acima dessa média móvel de 200 dias, eu sigo bullish com os fundos imobiliários. O S&P 500 que despencou 1,42%, a Nasdaq mais ainda 2,57%, os juros pagos pelo Tesouro de 10 anos dos Estados Unidos deram uma recuada de 2,02%, depois dessa subida fortíssima, essa recuada me parece mais uma correção antes da gente resumir a nossa tendência de alta, mas posso estar errado. E nas criptomoedas, o Bitcoin também está caindo 2,52%, praticamente deletando os ganhos do dia anterior. E as altcoins caem ainda mais, Cardano rejeitada na sua média móvel de 50 dias, caindo 4,87%, Ethereum cai 2,97%, Avalanche cai 4,51% e por aí vai. E bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!